Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Excel Truques e Dicas. Neste caso, a segunda parte do vídeo sobre métodos de deslocação e seleção. Abordámos no vídeo anterior os métodos de deslocação e vamos agora juntar só mais uma pequena tecla para fazer seleções. No vídeo anterior aprendemos aqui alguns atalhos para nos deslocarmos rapidamente ao longo de folhas de cálculo, sobretudo folhas de cálculo grandes. Para folhas de cálculo pequenas, enfim, o rato é fácil e é prático. Para folhas de cálculo maiores, como esta, e como expliquei na sessão anterior, ou no vídeo anterior, é bom que nos acostumemos a usar os próprios atalhos. E mesmo em folhas de cálculo mais pequenas, vão vendo, é uma sugestão que deixo desde já. Se formos, cada vez que vamos a um menu qualquer e se virmos a própria ajuda, esta pequena ajuda que está aqui, por exemplo, cortar, Ctrl X, nos formos habituando a usar estes atalhos, vamos memorizando lentamente, sem esforço, à medida que os vamos utilizando. E seletivamente até porque aqueles que mais utilizarmos são os que mais rapidamente entram na memória e por isso mesmo são os que mais nos dão jeito, também são os que mais utilizamos e por aí fora. Voltando ao que estava a dizer, aprendemos alguns atalhos que estão aqui resumidos neste quadrozinho que vos forneço no fecheiro que está disponível para descarregarem. Basta verem os comentários. Aprendemos os métodos de deslocação e agora vamos juntar uma tecla para fazermos métodos de seleção. Peço desculpa a quem já conhece isto tudo, mas como disse também no vídeo anterior, eu tenho dado conta ao longo das ações de formação que tenho feito nesta área que mesmo as pessoas que já usam há muito tempo o Excel nem sempre sabem estes pequenos truques, que são básicos, mas nem sempre são conhecidos. Bom, o Excel, quando nós carregamos na tecla Shift, o Excel e as outras aplicações do Office, deixem-me agora, e em geral também do Windows, mas em particular no Office, cada vez que carregamos na tecla Shift e nos deslocarmos, de qualquer das maneiras possíveis, com o rato, com o teclado, com as teclas de deslocação, com o page down, page up, com as setas. Dizia eu, quando carregamos na tecla de Shift e nos deslocamos, estamos a fazer uma seleção. Vou experimentar, tecla de Shift, e propositadamente vou-me deslocar com as setas. Não estou a usar o rato, vou fazer barulho de propósito. E, neste caso, com seta para a direita e agora com seta para baixo. Se selecionei a mais, posso andar com a seta para cima, vou desfazendo um pouco esta seleção e com a seta para a esquerda e por aí fora. No Word é a mesma coisa. Portanto, resumindo, e era uma coisa que ficasse aqui bem clara para distinguir as teclas de detalhe anteriores, tecla Shift em simultâneo com métodos de deslocação, sejam eles quais forem, passa a selecionar. Juntando isto aos métodos que aprendemos na sessão anterior, estes que estão aqui, significa que nós podemos, por exemplo, se quisermos selecionar todo o conteúdo desta coluna, recordam-se, para eu me deslocar para o fim, Ctrl, seta para baixo. Vamos deslocar para o princípio, Ctrl, seta para cima, neste caso em colunas. Ora, se eu juntar então a tecla Shift, vou carregar agora na tecla Shift, acreditem que estou a carregar, e agora Ctrl, seta para baixo e selecionei todo o conteúdo. Não se esqueçam de fazer isto, de rodar um bocadinho para verificar se chegamos mesmo ao fim. Okay? Vou desfazer a minha seleção para cima. Se eu quiser selecionar então esta folha toda, recordam-se, só para relembrar, Ctrl N vai para a minha última célula ativa, daquela maneira que já expliquei na sessão anterior. Ctrl Home para a primeira, que será sempre a célula A1. Se eu juntar a tecla Shift, cá vou carregar na Shift, e agora Ctrl e então no fim End, e selecionei a minha folha toda, a minha área toda de dados. Neste caso, depois para fazer o quê? Para fazer aquilo que for necessário sempre que eu preciso fazer uma seleção, ou seja, para formatar, para copiar, por aí fora. Continuando, e para resumir, a tecla Shift por si só não faz nada no Excel, nem no Word, portanto tem que ser combinada com outras teclas, como já sabem, mas no caso de ser combinada com uma deslocação, quer no Excel, quer no Word, passa a fazer uma seleção. E é este o raciocínio que devemos ter. A tecla Shift, combinada com a deslocação, faz seleção. Depois a deslocação é aquela que nós
necessitarmos em cada situação. Okay? O atalho da deslocação. Se não gostarem de estar a carregar em muitas teclas ao mesmo tempo, porque já são Shift, depois mais Control, seta para baixo, Control End, Control... Enfim, se alguém não estiver muito à vontade com este tipo de combinações de teclas, temos uma alternativa que é, e isto também é válido no Word, podem experimentar, embora isto não sejam vídeos sobre o Word, mas já agora fica a informação, que é a tecla F8. Eu vou carregar na tecla F8. E a partir daqui, reparem o que é que aconteceu aqui em baixo. Eu vou aqui uma informação a dizer que a seleção atual será expandida para incluir células recentemente selecionadas. Ou seja, nem sempre estes tipos são muito explícitos, essas pequenas ajudas são muito explícitas, mas o que isto quer dizer é que expandir esta seleção, a célula ativa já é uma seleção em si, embora seja uma única célula, e eu agora deslocando-me, qualquer das maneiras, ou com o rato, ou com as setas, e agora com as setas, para a direita ou para baixo, vou selecionando contiguamente à célula que estava inicialmente selecionada, ou que estava ativa. Da mesma forma, por isso, e seguindo o mesmo raciocínio, eu posso fazer Ctrl End e selecionei toda a minha área de dados. Ok? E a partir daqui, tenho a seleção feita, posso fazer então aquilo que bem entender. Para desfazer a seleção, da maneira habitual, posso, neste caso, fazendo Escape e selecionando uma outra célula qualquer, individualmente, desfiz a seleção. Então, resumindo, o F8 faz a mesma coisa, só que de forma continuada. Carrego no F8 uma vez e não preciso estar em simultâneo a carregar na tecla Shift. É a única diferença. A tecla Shift tem que ser pressionada em simultâneo com as outras. No caso da tecla F8, carrego uma vez e a partir daí, por exemplo aqui, F8 uma vez, estou em modo expandir a seleção e agora, para onde quer que eu me desloque, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, com Page Down ou com o tal Ctrl End ou Ctrl Home, vamos experimentar, Ctrl Home, selecionei de onde estava a célula que estava inicialmente até à primeira célula. E por aí fora, se quiser selecionar a área de dados toda, como disse há pouco, vou para a primeira célula e carrego então em F8 e Ctrl End. Já não tenho 3 teclas para carregar ao mesmo tempo, tenho só 2. Portanto, a diferença é que o F8 dá-me tempo para depois, em simultâneo, carregar noutras 2. Não em simultâneo com F8, mas outras 2 em simultâneo. Está bem? E agora fiz home, vim para a primeira coluna, portanto, porque ainda estou em modo de expandir a seleção. Quando quiser desfazer este modo, ou carrega em F8 novamente, ou carrega em Escape. Está bem? Falando ainda em seleções, para selecionarmos áreas não contíguas da nossa folha e fazendo-o com o rato, o que teríamos a fazer é, por exemplo, selecionar este bocadinho. Agora queríamos selecionar outro bocadinho, carregaríamos na tecla Ctrl e faríamos novas seleções. Ok? Ou, por exemplo, esta coluna, e agora queria também selecionar a coluna E, que não está contígua à coluna C, carregarei na tecla Ctrl, selecionei a coluna inteira E H, porventura, e mais este bocadinho, por aí fora. Portanto, áreas não contíguas. Isto com o rato. Da mesma forma, se não quisermos estar agora preocupados com o controle e depois fazer as seleções com o rato de formas não contíguas, se for esse o que nos interessa, podemos fazer, temos um outro atalho, que está aqui também explícito, que é o atalho Shift e F8 ao mesmo tempo. Vamos ver o que é que ele faz. Estou aqui num sítio qualquer, Shift F8, e neste caso tenho aqui uma outra ajuda aqui, estou em modo de adicionar à seleção. E portanto, agora não de forma contígua, tal como se fosse, como se estivesse a pressionar a tecla de Ctrl. Esta zona, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais aquelas que eu quiser, mas sem a necessidade de serem áreas contíguas. E a partir daqui, e normalmente este tipo de necessidades existem para formatação, se eu quisesse então iria formatar, não vou propositadamente usar os atalhos, mas é bom que os
que os vão aprendendo. Por exemplo, agora aqui, negrito, Ctrl N. É bom que nós vamos já fixando estes atalhos, se os usarmos muito. E colocaria, se fosse esta a minha intenção, isto a vermelho e a negrito, porventura. E facilmente conseguiria formatar estas áreas não contíguas com os atributos que bem eu entendesse, bem fossem necessários. Vou desfazer, Ctrl Z, este sim é muito útil. É a mesma coisa que chegar aqui e undo, está sempre Ctrl Z, é desfazer, neste caso foi anular, definir o nome, mas foi uma outra operação que eu fiz. E pronto, chegamos ao fim deste conjunto de 2 vídeos de pequenas dicas simples, básicas. Peço desculpa a quem já as conhecia, mas com certeza haverá muita gente que, mesmo utilizando muitas vezes ou há muito tempo o Excel, não as conhecia e poupa algumas dores de cabeça com este tipo de atalhos. Uma sugestão final: vão usando cada vez mais o teclado em detrimento do rato. Até é bom para as lesões, para as tendinites. E portanto, é muito mais produtivo. Nós não temos que andar a levantar as mãos de teclado para rato, de rato para teclado, já perdemos a referência, cada vez que vamos outra vez para o teclado temos que ir à procura dos nossos pontos de referência no teclado. Se usarmos cada vez mais o teclado e menos o rato, e para isso vamos usando teclas de atalho, obviamente, vão ver que no princípio pode parecer um bocadinho aborrecido, mas depois se ganha muito, muito tempo. E ganhando muito tempo a trabalhar, resta muito tempo para fazer outras coisas que também são importantes. Nomeadamente, ver os vídeos que eu vou publicando e passando a informação. Não se esqueçam de subscrever, porque ao subscrever vão tendo acesso às novidades, vão sendo informados das novidades. Escuso eu de estar sempre a aborrecer-vos com mensagens por mail. Muito obrigado e até um próximo vídeo.